Olá, eu sou o pastor Leonardo, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Saara. Eu faço parte do Instituto Mundo Bíblico, uma instituição de estudo de teologia online. Nós temos diversos cursos à disposição e o nosso objetivo é plantar no coração das pessoas um verdadeiro e profundo amor pela palavra. O que nós queremos é capacitar você no exercício do seu ministério, para que de maneira cada vez mais completa e plena você possa abençoar as vidas que Deus colocou do seu lado. E hoje nós vamos conversar sobre como ser um líder que Deus usa, como uma forma de desenvolver o seu ministério de uma forma que seja efetiva e segura. Por isso eu peço que você fique até o final da aula, até o final da nossa conversa, porque no final da aula você vai receber um presente muito especial. E é necessário, é super importante a gente conversar por que disso, por que conversar sobre a nossa necessidade de se transformar num líder que Deus usa de verdade, ou desenvolver as nossas capacidades, as nossas características. Porque se a gente não for esse tipo de líder, o que isso acarreta no seu ministério e na vida das pessoas que estão ao seu redor? Fatalmente, na vida de um líder, nós vamos ser confrontados com opiniões diferentes da nossa, a gente vai ser confrontada de pessoas que não estão acreditando como a gente conduz o ministério, e se a gente não tiver preparado, se a gente não tiver essas ferramentas, quando essas adversidades chegarem, a gente vai se perceber desestimulado, frustrado e muitas vezes com uma tentação enorme de querer deixar o ministério para trás e não continuar o exercício daquilo que Deus confiou para a gente. É muito importante que a gente saiba chegar nesse lugar, desenvolver essas ferramentas, porque o exercício do ministério é árduo, é um campo de batalha onde nós somos confrontadas com sentimentos de todos os tipos, circunstâncias de todos os tipos, a gente enfrenta de tudo. E a questão é, se você não tiver as ferramentas corretas, como que você vai enfrentar todas essas coisas? Por isso a minha primeira preocupação é justamente poder te equipar, para que você possa ser esse líder realmente útil, esse líder realmente que está à disposição das mãos e do coração do próprio Deus, para que você seja uma bênção na sua comunidade e do lado das pessoas que Deus colocou, que confiou na sua mão para que você exercesse o seu chamado. Eu me lembro quando eu estava no seminário e o meu professor apresentou um livro que realmente trouxe um impacto muito marcante para mim, que foi O Pastor que Deus Usa, do Eugene Peterson. Então eu quero compartilhar com você 5 passos que estão nesse livro. Te incentivo a ler esse livro, porque eu acredito que da mesma forma que ele impactou o meu ministério, ele pode impactar. Então eu quero apresentar 5 passos que o Eugene Peterson traz pra gente, que está envolvido de uma forma tão direta com o ministério, e eu quero acrescentar um 6º passo. Esse 6º passo é o meu bônus, eu quero compartilhar com você. Então pense, o seu ministério, você tem um chamado de Deus para exercer a liderança em alguma área da igreja, em algum lugar onde Deus plantou você, e nós cremos, eu entendo que no tempo devido você vai florescer e vai começar a frutificar para a glória de Deus. Então, no seu ministério você precisa ter uma ênfase muito clara. Você foi chamado para apresentar a palavra de Deus e a vontade de Deus aonde você vive. Qualquer que seja a sua característica, seja trabalhando num grupo de misericórdia, de assistência às pessoas menos favorecidas, seja na palavra, seja ligado à música e adoração, não importa onde Deus te colocou, não importa aonde se encaixa o seu ministério, mas o seu ministério está totalmente relacionado com apresentar a palavra de Deus e a vontade de Deus. E nós somos chamados a apresentar essas duas coisas no meio da igreja local. Então, a partir da igreja local, isso precisa ser expandido de uma forma cada vez mais completa aos arredores. Então, a gente tem um lugar para a gente apresentar o nosso chamado, o nosso ministério. E ele começa a partir da igreja, mas não significa que ele se limita dentro das 4 paredes. Então, pense nisso e foque que o seu ministério precisa apresentar. E eu preciso não fazer essa primeira pergunta para você. Você, no seu ministério, tem apresentado a palavra de Deus e a vontade de Deus? E para que isso seja verdade, você precisa conhecer essas duas coisas. Você precisa conhecer a palavra
e você precisa conhecer a vontade de Deus. O primeiro passo, então, a gente pensar sobre a nossa tarefa e a nossa responsabilidade de dirigir a oração. E eu não estou falando sobre uma reunião de oração simples, ou que o líder precisa dirigir orações, ou precisa ter uma vida de oração, até mesmo porque uma coisa que precisa ser muito clara na vida de um líder é a necessidade dele ter uma vida diária e profunda, comprometida de oração. Mas eu não estou falando disso. Quando eu estou falando em dirigir a oração dentro de uma comunidade, eu estou falando de um estímulo da intimidade. E a ideia é que quando a gente ora ou quando a gente está na frente de uma comunidade, a oração serve para desenvolver uma linguagem de relacionamento e intimidade. Ou seja, a linguagem da oração de uma igreja revela muito sobre o que essa igreja pensa sobre relacionamento e intimidade. Então, se você ficar atento ao que uma igreja ora, você vai saber exatamente o que essa igreja entende do que é relacionamento e entende do que é intimidade. Isso significa, você que foi chamado por Deus, se a sua consciência sobre relacionamento for superficial, se a sua consciência sobre intimidade for superficial, na hora que você estiver desenvolvendo oração, a sua oração vai ter um impacto muito restrito na vida das pessoas que estão ao seu redor. A sua tarefa é estimular essa intimidade com o máximo de profundidade, com o máximo de alcance que você puder. Então, a oração serve para desenvolver relacionamentos, onde o amor é expresso e recebido com êxito, porque a maioria das pessoas reclama de que ama, mas não recebe esse amor, esse feedback de amor com a mesma intensidade. É o marido que ama a esposa, mas não se sente proporcionalmente amado. É o pai que ama o filho, mas não se sente proporcionalmente amado. Em alguma medida, a gente sempre tem uma sensação de que a gente ama mais, que a gente dá mais amor do que a gente recebe amor. Isso é uma característica quase que unânime do ser humano. A maioria dos seres humanos acham que dão mais amor do que recebem amor. É claro que existem exceções, mas ao falar ou pensar sobre dirigir a oração, a gente precisa então desenvolver a linguagem, a percepção da comunidade para que essa intimidade vença essas barreiras, que vençam esses muros que impedem que o relacionamento seja produtivo, que seja íntimo, que conforte a nossa alma, que acalme a nossa alma. A oração, quando ela é desenvolvida por um pastor, por um líder que entende essa magnitude, cada encontro que existe entre os membros da igreja são encontros onde a vontade e o amor de Deus estão no centro. Então, cada vez que você encontra com seu irmão, cada vez que você encontra com a sua irmã, a vontade de Deus e o amor de Deus é que organizam, que norteiam esses encontros. Pensar em dirigir a oração é sobre colocar a vontade de Deus e o amor de Deus no centro dos nossos relacionamentos. Porque se a gente fizer isso de uma maneira equivocada, todo mundo vai se alimentar, nutrir de uma intimidade que não nos deixa próximo de forma suficiente. É como se você achasse que é íntimo de alguém, mas a sua percepção não corresponde à realidade. Será que na sua igreja, será que na nossa comunidade a gente está vivendo uma intimidade que só existe na nossa cabeça? Ou você consegue entender a profundidade da intimidade que você tem com as pessoas que você vive? Dirigir oração é quando essa intimidade consegue se aprofundar cada vez mais, de maneira que glorifique o nome de Deus. Então lembra, esse primeiro passo tem a ver com o estímulo da intimidade. E a intimidade é alguma coisa que se alcança através da oração. Então, ao estabelecer uma forma de pensar a oração dentro da sua comunidade, você está estabelecendo uma forma de intimidade. E você percebe que cada igreja tem uma certa direção ao pensar sobre o assunto oração. É claro que os parâmetros são bíblicos, mas existem algumas pequenas variações. E aí eu quero insistir nisso, eu quero repetir nisso, porque a forma que uma igreja ora é diretamente proporcional ou está ligado com a forma que essa igreja entende o verdadeiro significado da intimidade.
Então, a nossa intimidade com Deus e também a nossa intimidade com o próximo, porque a gente ora pela enfermidade do nosso irmão, a gente ora pela família do nosso irmão. Então, a oração não é uma coisa que a gente simplesmente dirige a Deus, mas a gente dirige a Deus na presença do nosso irmão. Tanto que a oração que Jesus deixou para a gente é Pai Nosso. O pão nosso. A oração precisa fazer parte de uma realidade pessoal, mas a oração precisa fazer parte de uma realidade comunitária. A oração é uma coisa para se viver em dois ambientes, no espaço privado e no espaço da comunidade. Que é muito importante que a gente se familiarize com o nome do outro. E é claro que eu não estou pensando simplesmente em Roberto, João. Quando eu estou falando em nome, eu estou falando com a história do outro, eu estou falando com um vínculo de intimidade para que cada vez a minha vida se torne familiar. E nesse sentido, a direção da oração é justamente esse construtor de pontes e intimidades dentro. Se uma igreja fracassar nessa construção, ela pode orar, ela pode fazer, mas se esse significado, se essa placa, se esse chip falhar, ela vai estar orando de uma forma intensa, sem experimentar com profundidade uma intimidade no seio dessa igreja. Intimidade se exige esforço para se alcançar e a gente precisa se esforçar para alcançar essa intimidade que realmente alcance o nosso coração. Cuidado e muito cuidado como líder, como pastor, para você não desenvolver uma intimidade que é frágil, que quebra com qualquer coisa, que quebra com qualquer tipo de olhar, que quebra com qualquer dificuldade. É muito importante a gente entender que essa intimidade que a oração constrói é mais profunda do que só uma capacidade de expressão. Sabe aquelas pessoas que a gente diz, fulano não consegue dizer o que sente? E tem aquela pessoa que fala tudo que sente, bom e ruim, né? Então, às vezes a gente acha, não, é importante você dizer o que você está sentindo, ok. Mas intimidade não é simplesmente sobre dizer o que você está sentindo. Intimidade é mais do que saber se expressar, porque você pode saber se expressar muito bem, mas mesmo assim não tem intimidade com ninguém. Então, a sua expressão não garante intimidade, porque você pode falar tudo que você está sentindo para aquela pessoa que você diz amar, para sua namorada, para o seu pai, mas muitas vezes aquela expressão não vai construir uma ponte necessária de intimidade. Às vezes você está falando tudo, mas aquela pessoa que está do seu lado, eu ainda não me sinto devidamente conectada, porque junto com a expressão você precisa ter conhecimento de quem você é, de quem é aquela pessoa, e mais do que isso, você precisa ter envolvimento. Se você souber se expressar e não saber conhecer e não saber se envolver, a sua intimidade vai ficar pela metade, ela vai ficar fraca. Então, a intimidade com Deus não é só simplesmente sobre a gente chegar no culto e levantar as mãos e adorar e colocar tudo para fora. Isso é muito inicial. A sua intimidade precisa ser muito mais profunda, ela precisa ser pautada na verdade, ela precisa ser pautada na palavra, para que a sua intimidade realmente nos momentos difíceis... Sabe aquele momento que Jesus deu uma pregação dura e ele perguntou, vocês também querem ir? E os discípulos respondem, para onde que a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, a gente não tem para onde ir. A gente vai passar o que a gente tiver que passar do seu lado. Nesse ponto, os discípulos começam a aprender de uma maneira muito especial que intimidade de verdade é quando a gente fica do lado das pessoas que a gente diz amar, mesmo nos momentos mais difíceis. Lembra que o seu primeiro passo é dirigir esse estilo de intimidade, e esse estilo de intimidade acontece pela vida de oração da igreja. Seu papel como líder é estar atento a desenvolver essa realidade de intimidade a partir da oração. Intimidade fraca tem consequências. Por isso que a gente precisa estar atento que o amor de Deus, ou o nosso amor para Deus, não pode se reduzir a 1 hora de culto. E muitas vezes na nossa relação diária da comunidade, e a gente diz que ama Deus, a gente diz que ama Deus, a gente levanta as mãos, a gente fala e a gente acontece, a gente promete muitas coisas na hora do louvor, mas se isso que eu chamo ser amor por Deus se reduz a 1 hora de culto, é um sinal, é uma prova de que a intimidade dessa igreja é incrivelmente fraca e frágil, porque amor de verdade não se reduz a 1 hora de culto ou a 1 hora de nada, da mesma forma que um amor verdadeiro pelo outro não pode ser resumido a um ato sexual.
Então, e eu escuto essa queixa várias e várias vezes de algumas esposas que estão se sentindo tristes, incomodadas com seus maridos, porque às vezes seus maridos tratam mal, não respeitam e querem continuar tendo intimidade sexual. Então, o amor que você tem pela sua esposa não pode ser um reflexo de simplesmente um momento sexual. Porque intimidade tem a ver com comprometimento, com zelo, com cuidado, com respeito e uma coisa que a gente não gosta de pensar. Quando eu penso em intimidade, existe uma palavrinha que a gente quer fugir. A verdadeira intimidade, ela sobrevive à rotina. A verdadeira intimidade, ela não é destruída pela rotina, mas ao mesmo tempo que ela não é destruída pela rotina, ela cria rotina. Então, se a sua intimidade não cria na sua vida uma rotina com Deus e uma rotina com o seu irmão, essa intimidade que você diz ter com seu irmão, essa intimidade que você diz ter com a sua igreja e essa intimidade que você diz ter com Deus é uma fraude, porque ela não está impactando com profundidade, gerando pontes no seu coração. Você precisa de intimidade, você nasceu para ter intimidade com Deus e com teus irmãos. E se a sua vida de oração é uma vida de oração fraca, a sua intimidade é uma fraude. A gente precisa saber que para Deus usar a gente no nosso ministério, a gente precisa saber ser o tipo de líder, o tipo de pastor que não aceita nenhuma intimidade que não seja aquela intimidade que a Bíblia nos ensina. O seu papel é produzir intimidade de verdade. O seu papel é, através da vida de oração, ajudar as pessoas a entender o que significa ter intimidade com o meu próximo e com o meu Deus. O Eugene Peterson, então, dá um segundo passo, ou uma segunda tarefa para a gente pensar nesse pastor que Deus usa, nesse líder que Deus usa, que é o de criar história, de contar a história. Lembra que a gente vive em comunidade cheia de histórias, casamentos problemáticos, gente em meia-idade com crise que não sabe, olhando para trás, arrependido do que fez, enfermidades, pessoas que estão na adolescência cheias de confusão, às vezes com um espírito rebelde, ambiguidade ética, ou seja, uma balança duvidosa, sabe? Decide uma coisa quando é conveniente, mas quando não é conveniente, decide ao contrário. Muita gente com incrível aflição no coração, aflição emocional, e você vive ali no meio dessa comunidade cheia de histórias, algumas histórias mais tristes, algumas histórias mais alegres, e você foi chamado a viver no meio dessas histórias. Você precisa saber se posicionar nessas histórias, o que essas histórias têm a ver com você e o que essas histórias têm a ver com Deus. E esse livro foi tão importante para mim quando eu aprendi esse ponto. Um pastor que narra história, um pastor que conta história é muito diferente de um pastor, de um líder moralizador, que simplesmente mede a vida dos outros para saber você está bem, você não está bem, você está no nível, você está com vinho de santidade, você não está. Então, um pastor que conta história junto com a sua ovelha, um líder que conta história junto com quem está andando ombro a ombro com você, ele sai dessa posição de moralizador e ela ajuda essa pessoa a perceber que ela é uma personagem chave numa história. Então, a importância é que você enxergue e ajude essa pessoa a enxergar. Existe uma história menor, que é a história dessa pessoa que vive do seu lado, e existe uma história maior. E o seu papel é fazer um link, é fazer uma construção. Olha, preste atenção, a sua história que às vezes você não consegue entender significado, a sua história que às vezes você não está entendendo, a sua história está ligada com essa história, a sua história pessoal está ligada com a história que é a narrativa da salvação do próprio Deus. E quanto mais essa pessoa acreditar que essa história menor está ligada à história maior, mais sentido vai fazer tudo que ela tem enfrentado, as conquistas, as perdas, as dúvidas, os medos, porque agora essa história ganhou um quadro maior, ganhou uma perspectiva maior. O seu papel para que você realmente seja um líder que Deus usa na sua comunidade, você precisa olhar para a história das pessoas que estão ao seu lado e você precisa aprender a ligar os nós, ou precisa aprender a conectar
A sua história não está desconectada da história da cruz. A sua história não está desconectada da história da redenção. A gente está caminhando até o ponto que ele vai voltar e a sua história tem a ver com a história de que um dia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores vai voltar e a sua história faz parte e você precisa entender. Um pastor e um líder que Deus usa é um pastor que sabe ligar as histórias, que sabe entrar dentro das histórias das pessoas, porque muitas vezes você está vivendo uma circunstância no seu casamento, uma circunstância na sua família e você não sabe contar a sua própria história. A pergunta que eu faço para você, você já conversou com alguma pessoa que não sabe contar a sua própria história direito? Que tem contado mal a sua própria história, e para você ser um pastor que Deus usa, você precisa aprender a contar a sua história, e da mesma forma você precisa aprender as pessoas que estão do seu lado a contar a história delas dessa mesma maneira, sempre ligados com a história da graça. Pensa que essa história simples da pessoa que vive ao seu lado faz parte. E o Eugene Peterson narra isso de uma forma tão bonita. Ele cria a história de Ruth, Noemi e Boaz. Uma história de uma família que por causa da fome, que por causa de várias circunstâncias, parecia que ia chegar ao fim. Uma história que foi acumulando tragédias, acumulando impossibilidades, mas através dessa história tão simples, a gente vê que através dessa descendência nasce o próprio Jesus Cristo. E quando o livro da Ruth aparece no meio do cânon sagrado, dos livros sagrados, a gente entende que uma história simples, muito simples, Ruth, Noemi, de viúvas, de estrangeiros, uma história que parecia ser invisível aos olhos de todo mundo. Essa história simples se conectou com uma história do surgimento do Salvador na história. Quando você aprende que a sua história simples é mais importante do que você imagina, quanta diferença isso faz. Porque talvez você pense que a sua história é como a história de Ruth, a história de Noemi, uma história irrelevante, uma história insignificante. E muitas vezes a gente acha que as nossas histórias são tão insignificantes como a história de Ruth, que parece ser uma história sem final. Se você quiser saber um pouco mais sobre essas histórias, a gente tem um curso de teologia, nosso bacharel em teologia, e lá você vai poder aprender, entender um pouco melhor dessas histórias com profundidade, e você vai poder fazer a relação da sua história com a história de Ruth e entender o quão importante é a sua história. Para você ser um pastor que Deus usa, você precisa saber contar histórias. A pergunta que eu faço para você, você já aprendeu a contar a sua história a partir da perspectiva do Evangelho e da graça do Cordeiro? O terceiro passo que o Eugene Peterson dá pra gente é o passo de compartilhar a dor e a lamentação. É inevitável para quem está na frente do ministério entrar nesse ambiente. Você não pode se isolar, você não pode ficar indiferente à realidade dos outros. Você precisa aprender a se envolver com a vida dos outros, com o sofrimento. Agora, cuidado, como se faz isso? Como você se envolve no sofrimento? Não é se desesperando, não é se descabelando. Então, quando eu falo em se envolver no sofrimento do outro, é porque você precisa começar a trazer respostas que a Bíblia traz para você, que o Espírito Santo traz para você. E talvez em muitos momentos o nosso movimento é trazer esperança, porque algumas pessoas vão estar tão confusas, vão estar tão perdidas que o que a gente pode fazer é ter esperança e paciência. Esperança e paciência são duas palavrinhas especialíssimas para quem quer ser usado no ministério. Ser paciente. Quanto mais paciente, a paciência precisa ser um instrumento, uma ferramenta do seu ministério de forma constante. É claro que você pode ser firme, é claro que você pode ser enérgico, mas mesmo quando você for enérgico, não perca a paciência. Mesmo quando você for firme, não perca a paciência. Se envolver, compartilhar a dor, porque você vai ver. A gente não falou de histórias? Se a gente falou de histórias, em histórias tem os capítulos legais e tem os capítulos que são mais difíceis. Se você quer ser um pastor que Deus usa, você precisa ter coragem de ouvir essas pessoas.
compartilhar a dor dessas pessoas e compartilhar a lamentação dessas pessoas. Você vai ter que ter ouvido para escutar as pessoas se lamentando. Porque se você não tiver ouvido para escutar as pessoas lamentando, você não tem um coração ainda para estar no ministério. Mas lamentação não é uma coisa negativa, pessimista. Tanto não é que existe um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Então, lamentação existe um propósito. E você, como pastor, precisa fazer uma distinção. A diferença entre lamento e murmuração. Não são as mesmas coisas. O lamento, ele tem o poder de desinflamar a alma de quem está ferido. Então ela lamenta, sabe quando você recebe uma pancada e dói, você dá aquele grito de dor, ai, e quando você espreme isso, parece que de alguma forma você está jogando essa dor para fora. Então faz parte do processo por quem está recebendo alguma pancada da vida. Então você está verbalizando o seu sentimento. Mas essa verbalização tem esperança, tem caráter cristão, tem ética cristã, tem compromisso com a palavra, porque o que lamenta, o cristão que lamenta, ele ainda está envolvido com o ambiente da graça. Agora, uma coisa completamente diferente é murmuração. A murmuração, ela contagia. Gente que murmura apodrece os relacionamentos. Gente que está sempre murmurando vai deixando o ambiente cada vez mais carregado, menos esperançoso. As pessoas... A gente pode pegar pelo Brasil. A gente vê uma tendência no brasileiro de murmurar. Quando a gente olha para o futuro do nosso Brasil, a gente pensa o quê? Não vai dar certo. O Brasil não tem jeito, porque a maior parte do tempo o brasileiro está lamentando ou murmurando. Então, é uma diferença gigantesca. Se nós, povo de Deus, lamentássemos pelo Brasil, clamássemos pelo Brasil, o problema é que muitas vezes nós, cristãos, como povo de Deus, nós temos murmurado sobre o Brasil. Não é igual. Não é igual. E a sua tarefa como um líder, um pastor que Deus usa, é ajudar as pessoas a fazer uma distinção, saírem desse lugar, porque isso não resolve nada. Isso aprisiona, mas isso aqui existe uma possibilidade para que quando a esperança vier, para quando a paciência trabalhar no coração, a gente vai encontrando as respostas, a gente vai encontrando alívio, a gente vai encontrando direção. Para Deus te usar no ministério, você precisa ter coragem e sensibilidade para compartilhar a dor e a lamentação do seu próximo. Com certeza, com certeza. Você vai escutar testemunhos de pessoas que você andou no meio da dificuldade, no meio da adversidade, o quão foi fundamental que o fulano, que você esteve do lado dele, porque se não fosse você... e esses testemunhos vão fortalecer o teu coração, né? A própria palavra de Deus nos ensina de que você ama um amigo e na angústia nasce um irmão. Porque quando você ama esse amigo, quando você compartilha a dor e a lamentação, essa amizade se transforma sempre em alguma coisa maior, mais profunda e mais poderosa. O quarto passo é dizer não. Se você quer ser um líder que Deus usa, um pastor que Deus usa, você precisa entender a importância de dizer não. É claro que dizer o sim é importante, é claro que o dizer sim é construtor de muitas possibilidades, mas o dizer não é tão importante quanto, em algumas circunstâncias, é ainda mais importante. Dizer não é importante por causa da expectativa das pessoas. Então, as pessoas chegam para você, pastor, vamos pintar a igreja de verde, pastor, vamos pintar a igreja de azul, pastor, vamos... E você vai dizer, pastor, vamos fazer... E você vai ter que olhar, ainda não é a hora, ou simplesmente você vai ter que dizer não, porque as pessoas vêm com uma carga de expectativa e às vezes essas expectativas vêm de todos os lugares e muitas vezes, e na realidade, na maioria das vezes essas expectativas não nascem de uma consciência do evangelho, não nascem de uma consciência da intimidade com Deus. Às vezes são expectativas vazias que tem muito movimento e as pessoas vão falar, pastor, mas o fulano e o fulano, e você vai ter que dizer com muita firmeza, com muita simplicidade do seu coração. Se você quiser ser usado por Deus como um líder efetivo, que traz segurança na comunidade, você vai ter que aprender a dizer não para a sua comunidade. Você vai ter que aprender a dizer não para as pessoas que você lidera. Porque se
os seus liderados, se a sua igreja não escuta você dizer não, você está pecando no caminho de construir segurança. Talvez os jovens da igreja fiquem chateados com você, fiquem frustrados com você, mas quando um pastor diz não, ele está construindo segurança e proteção para o seu rebanho. Se você ainda não aprender a dizer não, peça ao Espírito Santo, porque você vai precisar disso. Muitas vezes as pessoas vão chegar para você com o coração sedento, cheio de desejo para que Deus explique o que elas não conseguem entender por nós mesmos. E elas vão chegar, vão te encher de perguntas, de questionamentos, e você vai ter que muitas vezes refletir que Deus também diz não. E muitas vezes você vai ter que frustrar a expectativa dessas pessoas, porque muitas vezes a gente precisa aprender a conviver sem respostas de Deus e mesmo assim a confiar em Deus. Então o caminho do não é fundamental para quem quer sedimentar um caminho sólido de relacionamentos saudáveis, de intimidade, de proteção, de relacionamento verdadeiro com Deus dentro da igreja. Mais uma vez, se você ainda não aprendeu a dizer não, peça ao Espírito Santo, porque isso é uma ferramenta indispensável no seu ministério. O quinto passo que o Eugene Peterson traz para a gente é a tarefa que um líder e um pastor têm de edificar a comunidade. E eu coloco aqui uma citação dele que eu quero ler para vocês. A comunidade não nasce do fato de que as pessoas têm sentimentos umas pelas outras. Nasce de duas coisas: de estarem todos em relação viva e mútua com um centro vivo e de estarem unidas uns para com os outros em uma relação viva e recíproca. O que isso quer dizer? O que ele está querendo dizer para a gente? A gente não é uma comunidade porque a gente conseguiu desenvolver um sentimento de interesse. Eu estou interessado em você, você gosta de mim, o outro é legal. A comunidade não nasce desses sentimentos, embora os sentimentos vão fazer parte desse processo. Então, como que surge uma comunidade? Existe um centro, existe uma realidade unificadora e esse centro é o próprio Evangelho, esse centro é o próprio Cristo. Então, todo mundo da mesma comunidade tem uma relação viva com esse centro. E porque todo mundo tem uma relação viva com esse próprio centro, naturalmente, consequentemente, a gente começa a ter uma relação viva com a pessoa que está do nosso lado. Ou seja, se a gente quiser negar esse fato, os nossos relacionamentos vão ser uma tragédia. Os nossos relacionamentos só vão ser suficientemente saudáveis se existir um relacionamento vivo com Cristo. Né? E a partir desse relacionamento, os nossos relacionamentos vão começar a fazer sentido. Tem gente que quer se relacionar dentro da igreja sem se relacionar com Deus. E aí a igreja vira um clube social, vira um grupo de amiguinhos. Ou isso vai ficar raso demais, ou isso não vai ter efeito nenhum para a comunidade que você vive, ou isso vai acabar terminando em confusão, em bagunça. Então, um pastor é chamado para criar essas pontes, para criar esses vínculos ou fortalecer. Quando eu falo criar, é claro que a gente sabe que quem cria a unidade, quem produz a unidade é o próprio Cristo, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Mas nós somos instrumentos nessa formação, nessa formatação e nesse incentivo na permanência da unidade dentro da comunidade. Cada ser humano vive um dilema como se fosse um movimento. De ficar sozinho. Existe uma coisa dentro de você que está preparada a dar um passo para longe da pessoa que está ao seu lado. Existe uma força produzida pelo pecado dentro de nós que nos isola. Então, no seu relacionamento com namorado, marido, filho, pai, pastor, colega de trabalho, as forças do pecado vão fazendo que no meio das aflições os conflitos aconteçam e você vai se afastar. E cada vez você vai se afastar. E cada vez você vai se afastar. Então, para ser um líder que Deus usa, você precisa estar atento a esse movimento que existe no coração do ser humano de querer sair. Existe uma coisa dentro do coração do ser humano tão latente, a maioria, 100% dos membros de igreja, em algum momento da sua vida vão pensar em sair das suas comunidades.
A maioria das pessoas que eu conheço, da igreja que eu pastoreio e de outras igrejas, em algum momento já pensaram em sair. Por que que o crente pensa tanto em sair de igreja? Por que que o crente pensa tanto em desistir? Da onde que vem essa sensação de que tá ruim, eu vou sair, tá ruim, eu vou sair, tá ruim, eu vou me afastar? Então, essas duas realidades, tá ruim, eu me afasto, tá ruim, eu saio. Então, para ser alguém que é usado por Deus, você precisa ter um compromisso profundo com reconciliação, um compromisso profundo em edificar e ajudar as pessoas a quererem permanecer. A gente vê vários livros na Bíblia que a história do povo judeu estava perto de chegar ao fim, perto de chegar na aniquilação. E a vida que surge da graça, ela transforma essa vida em ameaçado em vida em comunidade. Acho tão bonito quando a Bíblia fala pra gente que Deus é aquele que faz o solitário viver em família. Ser um pastor que Deus usa é levar a sério que o Evangelho faz com que o solitário viva em família. É ter um olhar aguçado, sensível, e cada vez que você percebe solidão, perto de você, você traz a esperança do Evangelho. O Deus que eu creio faz que o solitário viva em família. Você leva essa mensagem de esperança, você leva essa ponte para quem está experimentando alguma dose de solidão. E a gente serve então como se fosse um antídoto, um remédio para esse sentimento de solidão que invade às vezes o nosso vizinho, às vezes invade o nosso próprio coração. O nosso passo pastoral é um passo necessariamente de edificar comunidade. Fomos chamados a viver em comunhão. Até aqui eu compartilhei os 5 passos que o Eugene Peterson deu pra gente no livro O Pastor que Deus Usa. Esse 6º passo eu quero compartilhar das minhas vivências de ministério, sobre como que a gente pode ajudar e ser bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E esse 6º passo é aprender a enfrentar a justiça própria, que é uma realidade à nossa volta. Então, eu gosto muito de conversar sobre justificação, sobre a justiça do Evangelho. A gente trabalha isso bastante nos nossos cursos. Se você quiser conhecer melhor os nossos cursos, é fundamental, é uma coisa tão importante para o nosso crescimento pessoal. E dentro dessa realidade de enfrentar ou enfrentamento da justiça própria, eu fiz alguns diagnósticos mais recorrentes dos membros da igreja. Então, o que você vai encontrar na maioria dos casos, das vezes, são alguns perfis. Eu quero ajudar você a reconhecer os perfis e aprender a lidar com a justiça própria desses perfis. O primeiro perfil que você vai encontrar lá nos seus liderados, nos membros da sua igreja, são pessoas que estão com alma inflamada, são os inflamados de alma, né? Agora, qual é a preocupação? A justiça própria dos feridos é uma das coisas mais difíceis de se trabalhar na vida eclesiástica. Na vida de um pastor, você vai encontrar pessoas que estão profundamente feridos. E a maneira que pessoas feridas exigem justiça é desastrosa. Quando você conversa com uma pessoa que está com a alma inflamada porque foi ferida, está traumatizada e ela está sentindo dor, ela está perdida, ela está confusa, mas ao mesmo tempo que ela está perdida, ela está confusa, ela tem um senso tão intenso de justiça própria, e esse senso de justiça própria faz com que essas feridas continuem vivas. Se ela não largar essa justiça própria, ela não vai conseguir cura, e muitas vezes ela prefere ficar agarrada na justiça própria e continuar sentindo dor, porque ela não entende a relação que existe entre justiça e cura. Quando a justiça do Evangelho vem, ela traz cura para a alma da gente. E muitas vezes você vai encontrar pessoas que foram feridos por seus pais, feridos pelas suas esposas, traição, e essas pessoas trazem um sentimento de vingança, trazem um sentimento de que eu estou certo nisso, eu estou certo nisso, eu estou certo nisso, e muitas vezes essas pessoas com a alma inflamada, elas vão provocar um derramamento emocional, porque elas vão contagiando as pessoas, e quando você vai ver, já existe uma série de pessoas que está bebendo da justiça própria dos feridos. Isso traz um prejuízo muito sério para a igreja. Se essa pessoa que tem um coração inflamado não aprender a abdicar da sua justiça de ferido, ela não vai receber a cura. E o passo para você ser um pastor que Deus usa é se
aproximar de alguém que está um coração inflamado e de uma forma paciente, firme, cuidadosa, mostrar que existe uma justiça que traz cura para a ferida, que não é essa justiça que está no coração dessa pessoa. O segundo caso são os legalistas. Você vai encontrar pessoas na sua igreja, na sua comunidade, que têm uma tendência a se relacionar da lei de uma forma que Jesus combateu no Novo Testamento. Eu chamo isso de a justiça própria dos que ainda estão presos na lei, ainda estão presos nas regras, nos rituais, nas performances, gente que está preso demais a tabelas, números, a coisas, a regras. E esses legalistas vão tentar colocar uma ideia de santidade equivocada e isso pode fazer com que a igreja deixe de ser livre. Quando os legalistas começam a dominar os relacionamentos dentro de uma igreja, a liberdade se perde, a santidade se perde. Se você quer ser um pastor que Deus usa, você precisa, com muita firmeza, com muita consciência, mostrar que essa justiça própria de quem ainda está preso na lei destrói, mas não constrói. Em terceiro lugar, você vai encontrar pessoas na sua comunidade que estão adormecidas e indiferentes. Pessoas que não se envolvem, pessoas que estão longe, que estão afastadas, que não apresentam nenhum tipo de reação à pregação, à comunhão. E eu chamo isso de a justiça própria dos que não se importam e não se envolvem. Pessoas que não querem se envolver têm uma justiça própria muito nociva porque elas se isolam, elas provocam um isolamento. E pessoas que têm essa justiça própria de quem não se importa, não se envolve, pode construir uma comunidade de gente isolada, de gente que não se comunica, de gente que não se importa, de gente que não sabe andar junto, porque afinal de contas o que importa é eu permanecer na minha justiça do meu sono, de não estar envolvido, de permanecer no lugar que eu estou, na minha zona de conforto. E em último lugar, você vai encontrar aquelas pessoas que têm um sentimento de rebeldia muito forte. Eu chamo isso de justiça própria dos que falsificam a verdade e a liberdade. Como opera a justiça própria de alguém que tem liberdade? Como que opera a justiça própria de quem está falsificando a verdade? Em nome daquilo que ele acredita ser verdadeiro, de que aquilo ser libertador, ele está disposto a lutar com todo mundo. Ele está disposto a abrir mão da comunhão, ele está disposto a abrir mão da graça e da verdade do Evangelho para ele poder firmar esses dois conceitos que está presente no coração dele, cheio de rebeldia, fatalmente. E aqui eu só quis apresentar os perfis que você vai encontrar no seu ministério. Mas se você quer ser um pastor que Deus usa, que vai servir para a sua comunidade de uma forma efetiva, você vai precisar aprender a enfrentar a justiça própria desses grupos, trazendo remédio que cure essas pessoas, para que essas pessoas sejam renovadas e restauradas no Espírito Santo. E eu tenho certeza que se você conseguir absorver essas orientações, esses conselhos pastorais, eu tenho certeza que você vai conseguir abençoar e ser alguém realmente usado por Deus para edificar vidas, para produzir vida na vida de quem anda junto com você. Bem, chegamos ao fim da nossa aula. E como a gente conversou no início, o nosso objetivo é equipar você para que você possa exercer o seu ministério da maneira mais efetiva por isso. Por isso, nós do Instituto Mundo Bíblico preparamos para você um curso de bacharel livre em teologia e o nosso objetivo é compartilhar com você esse curso para que você entenda mais sobre a justiça própria, para que você entenda mais sobre o que é justiça ou justificação, para que você tenha ferramentas de conversar com essas pessoas, ajudar essas pessoas. Muitas pessoas entendem a necessidade de se preparar melhor, muitas pessoas entendem a necessidade de mergulhar mais nesse universo para que possam
possam ser cada vez mais úteis para o ministério. Nós não queremos vender uma fórmula mágica, nós não queremos vender o Evangelho, mas nós queremos nos comprometer com você, que você sabe que você precisa de ferramentas mais efetivas. O nosso compromisso é com a verdade do Evangelho, para que você seja equipado, para que você não fique mais limitado e amarrado sem saber para onde ir, vendo pessoas que precisam que a verdade do Evangelho chegue. A nossa paixão, e a paixão que a gente quer compartilhar por você, é que pessoas com a ferramenta certa podem fazer a diferença onde elas vivem. Para você que tem orado por isso, para você que tem percebido a necessidade de ser esse líder segundo o coração de Deus, desse líder que realmente é abençoado por Deus e abençoa as pessoas, a gente realmente quer compartilhar essas ferramentas com você. Então, nesse curso de teologia, você vai ter aulas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vai ter aulas de hebraico, você vai ter aulas de grego, você vai ter noções sobre psicologia, para como lidar com as pessoas, para saber como se posicionar em casos assim, um pouco mais delicados. Você vai ter uma série de ferramentas, mapas, bibliografias úteis para o seu ministério, livros que você poderia ler, livros que vão fortalecer a sua fé e o seu entendimento. O Instituto Mundo Bíblico já tem capacitado mais de 10 mil alunos e o nosso objetivo é que você venha fazer parte da nossa família, que você venha fazer parte de um tipo de pessoas que nutrem no seu coração um profundo amor pela palavra e uma profunda percepção sobre a necessidade de estarmos preparados no ministério, de sermos, como Paulo fala para Timóteo, obreiros aprovados no ministério, obreiros que sabem manejar a palavra do Evangelho. E para você que se identificou sobre essa realidade de ser um líder com coração aprovado, um líder que Deus usa, a gente separou um bônus para você. Nós separamos para você um bônus sobre as 12 marcas de um grande líder. E esse bônus vai sair gratuito para você. Se você fizer a sua matrícula agora, esse bônus vai estar disponível para você. Esse curso tem 12 ferramentas muito necessários para você aplicar no seu ministério, e esse curso é ministrado pelo pastor Robson. Com certeza você vai se identificar com essa pessoa tão especial. Nosso desejo é que de alguma forma essa aula possa ter contribuído para o seu ministério. O nosso desejo é que você faça parte da nossa família. E você pode fazer parte da nossa família de duas maneiras. A primeira é curtindo, compartilhando esse vídeo para que mais pessoas conheçam. E se você quiser fazer parte de uma intimidade ainda mais profunda, seja nosso aluno, porque eu tenho certeza que essas ferramentas vão instrumentalizar o teu ministério. Eu espero você no nosso curso de bacharel livre em teologia. Aproveite esse bônus e que Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais uma aula e eu creio que você foi edificado com o conteúdo, com a palavra de Deus, e talvez você queira dar um passo a mais e se tornar um aluno da nossa formação em teologia. Os nossos alunos têm acesso a um material exclusivo, acesso à nossa área de alunos dentro da nossa plataforma, onde a formação é toda separada em módulos e nós temos aulas introdutórias para introduzir a palavra de Deus no seu coração e você comece a estudar de maneira mais organizada. E nós estudamos a palavra com profundidade, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Aprendemos as línguas originais também. E nós temos uma equipe toda para atender você. Nós temos uma equipe de suporte para tirar suas dúvidas. Nós temos uma equipe para te ajudar a finalizar a sua matrícula. E a gente também tem um suporte com o nosso professor. E no final do seu curso, nós enviamos gratuitamente para sua casa o seu diploma de formação. E eu creio que vai ser uma alegria, uma comemoração para você e você vai crescer muito em conhecimento. Se você decidiu dar esse passo, aqui embaixo desse vídeo ou aqui na lateral, nós temos um link. Só você clicar, fazer a sua matrícula, o seu acesso chega no seu e-mail automaticamente. E a gente está aqui para te receber para a nossa família do Mundo Bíblico. Que Deus te abençoe, eu desejo te ver na nossa turma.